Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer profundamente com o coração de cada um de vocês. É sobre um homem que tinha literalmente tudo o que alguém poderia sonhar: sucesso, dinheiro e principalmente uma mulher maravilhosa que o amava de verdade. Mas ele tomou uma decisão que mudou tudo para sempre. Será que existe perdão para certas escolhas? Será que quando a gente perde o que mais importa, ainda existe uma segunda chance? E o que acontece quando descobrimos que nossas atitudes feriram muito mais pessoas do que imaginávamos? Antes de começarmos essa jornada juntos, eu quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham nosso canal Fio de Esperança, que deixam aquele like carinhoso que significa tanto para mim, que se inscrevem no canal. Quero agradecer também por todos os comentários que vocês deixam. Isso pode parecer algo simples, mas nos ajuda muito a entender se vocês gostaram da história e que tipo de conteúdo devemos trazer nos próximos vídeos. Me contem aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo neste momento enquanto me escutam? Estão preparando aquele lanchinho especial, bordando ou tricotando, talvez relaxando na varanda tomando um café, ou quem sabe se preparando para aquele sono de beleza? Cada um de vocês tem seu momento único para nossas histórias, e eu fico muito feliz em fazer parte desse cantinho especial da vida de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história. Heitor estava completamente apaixonado por Melinda há 3 anos, e não era para menos. Ela era exatamente o tipo de mulher que qualquer homem sonharia em ter ao lado. Carinhosa, inteligente, com aquele jeito doce de ser que conquistava todo mundo que conhecia. Melinda trabalhava como pedagoga e fazia consultoria educacional para várias empresas de Volta Redonda, incluindo a rede de restaurantes dele. Foi assim que se conheceram, quando ela foi chamada para desenvolver um programa de treinamento para os funcionários. Desde o primeiro dia que a viu, Heitor ficou completamente encantado. Não era só a beleza dela, que realmente chamava a atenção, mas era aquele jeito especial dela tratar as pessoas, aquela paciência infinita que tinha com todo mundo, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre educação e sobre como podia ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente. Os pais de Heitor tinham se apaixonado por Melinda desde a primeira vez que a conheceram. A mãe dele sempre dizia que nunca tinha visto o filho tão feliz, tão realizado, e que Melinda era a nora dos sonhos dela. Essa menina é um anjo, Heitor. Ela falava sempre que tinha oportunidade. Você tem que cuidar bem dela, porque uma mulher assim é difícil de encontrar. E realmente era verdade. Melinda tinha aquele dom natural de fazer todo mundo se sentir especial, de escutar com atenção, de dar conselhos sábios quando alguém precisava. Ela lembrava dos aniversários de todos na família, sempre levava um presente pensado com carinho, ajudava a mãe de Heitor na cozinha durante os almoços de domingo e tinha uma paciência infinita com as histórias que o pai dele gostava de contar sobre os tempos de juventude. O relacionamento dos dois era realmente perfeito. Eles se completavam de uma forma que parecia até coisa de filme. Heitor era mais impulsivo, mais focado nos negócios, sempre correndo contra o tempo, e Melinda tinha aquela calma que ele precisava. Respira, amor, ela dizia quando via que ele estava estressado com algum problema da empresa. Tudo tem solução, a gente só precisa parar um pouquinho para pensar direito. E funcionava. Ela tinha aquele poder de acalmar o coração dele, com apenas um abraço, um beijo na testa. Aquele sorriso que derretia qualquer preocupação. Nos fins de semana, eles adoravam viajar juntos para cidadezinhas próximas, descobrir restaurantes novos, caminhar de mãos dadas pelas praças. Melinda sempre levava um livro na bolsa e lia para ele quando paravam para descansar embaixo de alguma árvore. Heitor não era muito de leitura, mas adorava escutar a voz doce dela contando as histórias. Eles já tinham começado a fazer planos para o futuro. Heitor tinha comprado um anel de noivado lindo, que estava guardado na gaveta da mesa do escritório dele há 2 meses, esperando o momento perfeito para pedir ela em casamento. Ele já tinha até escolhido o lugar, uma pousada romântica em Petrópolis, onde eles tinham passado o primeiro fim de semana juntos. A ideia era voltar lá,
no mesmo quarto, e pedir ela em casamento na varanda com vista para as montanhas, exatamente no pôr do sol. Melinda sempre falava sobre como queria ter filhos, sobre como ia ser quando eles fossem pais, e Heitor se derretia só de imaginar ela grávida, cuidando dos filhos deles. Vou ser o melhor pai do mundo, ele prometia para ela. E você vai ser a mãe mais incrível que já existiu. Eles até já tinham escolhido nomes para os filhos que ainda não existiam. Se fosse menino, ia se chamar Gabriel, em homenagem ao avô de Melinda, e se fosse menina, ia ser Sofia, porque Melinda sempre disse que era o nome mais bonito do mundo. A vida profissional dos dois também estava indo muito bem. A rede de restaurantes de Heitor estava crescendo rapidamente. Ele tinha acabado de abrir a 5ª unidade, e os planos para o próximo ano incluíam mais 3 aberturas. Melinda estava cada vez mais requisitada como consultora. Empresas de cidades vizinhas já estavam contratando os serviços dela, e ela tinha aquela alegria de quem estava realizando o sonho de ajudar as pessoas através da educação. Sabe o que mais me deixa feliz no meu trabalho? Ela perguntava para Heitor quando chegava em casa depois de um dia de consultoria. É ver o brilho no olho das pessoas quando elas descobrem que podem aprender coisas novas, que podem crescer. Todo mundo tem potencial, Heitor. Só precisa de alguém que acredite e que mostre o caminho. E Heitor se apaixonava ainda mais por ela a cada dia, vendo aquela paixão dela por fazer o bem, por ajudar os outros. As famílias dos dois já tinham começado a se tratar como uma família só. A mãe de Melinda, que tinha criado a filha sozinha depois que o pai foi embora quando ela era pequena, tinha encontrado em Heitor o genro que sempre sonhou para a filha. Ele te ama de verdade, minha filha, ela dizia sempre. Eu vejo no olho dele quando ele olha para você. É o mesmo jeito que seu pai me olhava antes de... E parava por aí, porque não gostava de falar sobre o abandono que tinha sofrido. Mas Heitor era diferente. Ela tinha certeza disso. Ele tratava Melinda como uma rainha, respeitava ela, cuidava dela e, mais importante, ele era um homem de família, alguém que valorizava os vínculos, que tinha princípios sólidos. Nas festas de família, todo mundo já falava sobre o casamento como se fosse uma certeza. Especulavam sobre quando ia acontecer, se ia ser uma festa grande ou cerimônia íntima. Melinda sempre ficava vermelha quando o assunto surgia, mas Heitor adorava ver aquele sorrisinho tímido dela. Heitor realmente tinha certeza de que Melinda era a mulher da vida dele. Nunca tinha se sentido tão completo, tão feliz, tão seguro sobre o futuro. Ela era tudo o que ele sempre quis em uma mulher. Bonita, inteligente, carinhosa, com valores sólidos, que gostava da família dele, que sonhava com os mesmos sonhos que ele. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Ele falava para ela todas as noites antes de dormir. Não consigo nem imaginar como seria minha vida sem você. E Melinda respondia sempre a mesma coisa. Você não vai precisar descobrir, amor, porque eu vou estar ao seu lado para sempre. Eles tinham aquela cumplicidade de casal que realmente se entende, que se respeita, que se admira. Era o tipo de amor maduro, sólido, que todo mundo que conhecia eles desejava ter. Foi exatamente nessa época de tanta felicidade que Eloá chegou na vida de Heitor. E ela chegou de uma forma que parecia até inocente no começo. A empresa estava crescendo tanto que ele precisava de uma assessora executiva para ajudar com a parte administrativa e com os novos projetos de expansão. Eloá tinha um currículo impressionante. Já tinha trabalhado em empresas grandes, falava bem, se vestia de forma elegante e, durante a entrevista, mostrou que entendia muito sobre gestão e estratégia empresarial. Senhor Heitor, ela disse durante a conversa, eu vejo um potencial enorme na sua empresa. Com a estratégia certa, vocês podem se tornar a maior rede de restaurantes da região em 2 anos. Era exatamente o que ele queria ouvir. E Melinda até ficou feliz quando ele contou que tinha encontrado uma profissional competente para ajudar com o crescimento dos negócios. Nos primeiros meses, Eloá se mostrou realmente eficiente no trabalho. Ela organizou toda a documentação da empresa, criou planilhas detalhadas de controle financeiro e começou a apresentar ideias interessantes para a expansão.
Mas o que Heitor não percebeu no início foi a forma sutil como ela começou a se aproximar dele, de um jeito que ia além do profissional. Eloá sempre encontrava uma desculpa para ficar até mais tarde no escritório. Sempre tinha alguma questão urgente que precisava ser discutida em particular com ele. Senhor Heitor, o senhor é realmente visionário, ela começou a falar. Não é qualquer pessoa que consegue construir uma empresa do zero, como o senhor fez. Precisa de muito talento, muita inteligência. E esses elogios constantes começaram a fazer efeito no ego dele, especialmente porque ela sempre falava com aquela admiração exagerada que todo homem gosta de escutar. Melinda começou a notar que Heitor estava chegando mais tarde em casa, sempre com alguma reunião ou projeto que tinha demorado mais do que o esperado. Como foi o dia, amor? Ela perguntava quando ele chegava. E ele sempre respondia que estava tudo bem, que a nova assessora estava ajudando muito, mas que tinha muita coisa para resolver por causa da expansão. No começo, Melinda ficou até feliz, porque sabia como os negócios eram importantes para ele. E se ele estava animado com os projetos novos, ela ficava feliz também. Mas aos poucos, ela começou a perceber que alguma coisa estava diferente. Heitor estava mais distante, menos carinhoso. E quando ela tentava conversar sobre os planos deles para o futuro, ele mudava de assunto ou dizia que estava cansado demais para pensar nisso naquele momento. Eloá foi aumentando o nível da manipulação dela de forma muito inteligente. Ela começou a criar situações onde precisava da orientação de Heitor, sempre elogiando a capacidade dele de resolver problemas, sempre fazendo ele se sentir importante e poderoso. Senhor Heitor, eu já trabalhei com vários empresários, mas nunca vi alguém com a visão que o senhor tem. Ela dizia enquanto se inclinava um pouco mais perto da mesa dele para mostrar algum relatório. O senhor é o tipo de homem que inspira as pessoas, que faz todo mundo querer dar o melhor de si. E Heitor, que sempre foi um homem trabalhador, mas que no fundo gostava de ser reconhecido, começou a se sentir lisonjeado por aquela admiração toda. Era diferente do amor de Melinda, que era doce e genuíno, mas não tinha aquela adoração exagerada que mexia com o ego masculino dele. O que Heitor não conseguia perceber era que Eloá estava estudando ele, descobrindo suas fraquezas, suas necessidades emocionais e usando tudo isso a favor dela. Ela percebeu que ele gostava de se sentir bem-sucedido, admirado, respeitado como empresário, e começou a focar exatamente nesses pontos. Durante as reuniões, ela sempre encontrava uma forma de destacar alguma decisão inteligente que ele tinha tomado. Sempre pedia a opinião dele sobre assuntos que ela provavelmente já sabia a resposta, só para fazer ele se sentir importante. O que o senhor acha que devemos fazer nessa situação? Ela perguntava, e depois ficava escutando com aquela atenção exagerada, como se cada palavra que saía da boca dele fosse a coisa mais interessante do mundo. Era uma estratégia bem calculada, porque ela sabia que todo homem tem aquela necessidade de se sentir valorizado, especialmente no ambiente profissional. Melinda tentou algumas vezes falar com o Heitor sobre como estava sentindo que ele estava distante, mas sempre de um jeito carinhoso, sem querer parecer ciumenta ou controladora. Amor, a gente quase não tem mais tempo para conversar, ela dizia. Que tal a gente fazer alguma coisa diferente no fim de semana? Faz tempo que não viajamos juntos. Mas Heitor sempre tinha alguma desculpa. Tinha que revisar uns relatórios, tinha uma reunião importante na segunda-feira que precisava preparar, ou estava cansado demais e só queria descansar. Ela tentava ser compreensiva, porque sabia que a empresa estava em uma fase de crescimento importante, mas no fundo do coração estava começando a sentir que alguma coisa não estava certa. Era como se ele estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, pensando em outras coisas que não incluíam ela. E Eloá continuava aumentando a pressão, sempre de forma sutil. Ela começou a fazer comentários sobre como Heitor merecia ser mais valorizado. Como um homem do talento dele, precisava de pessoas ao redor que realmente entendessem a grandeza dos projetos dele. Senhor Heitor, não é qualquer pessoa que consegue acompanhar o ritmo de um visionário como o senhor,
ela dizia, e essas palavras foram plantando uma semente na cabeça dele, fazendo ele questionar se Melinda realmente entendia a dimensão dos sonhos profissionais dele. Era uma manipulação psicológica muito bem feita, porque Eloá não criticava Melinda diretamente, mas criava comparações indiretas que faziam Heitor começar a ver a namorada como alguém que talvez não fosse tão sofisticada, tão ambiciosa, tão alinhada com os objetivos empresariais dele. A situação chegou ao limite numa noite em que Heitor tinha ficado trabalhando até muito tarde no escritório com Eloá, revisando os planos para a abertura de 3 novas unidades. Ela tinha preparado um jantar, para não perderem tempo saindo para comer, e depois de algumas taças de vinho, a conversa foi ficando mais pessoal. Eloá falou sobre como admirava homens determinados, sobre como era raro encontrar alguém que soubesse realmente o que queria da vida. Heitor se sentiu completamente seduzido por aquela atenção, por aquela admiração que parecia tão diferente do carinho rotineiro que recebia de Melinda. Quando Eloá se aproximou dele e disse que nunca tinha conhecido um homem tão impressionante, ele não conseguiu resistir. Foi naquela noite que tudo mudou. E no dia seguinte, Heitor acordou com um sentimento estranho no peito, uma mistura de culpa e excitação que ele nunca tinha sentido antes. A partir desse momento, Heitor começou a viver uma vida dupla que estava destruindo ele por dentro. Durante o dia, fingia normalidade com Melinda, mas à noite sua mente estava completamente ocupada com Eloá. Ela tinha conseguido despertar nele uma paixão diferente, mais intensa, mais perigosa, que mexia com instintos que ele nem sabia que tinha. Eloá sabia exatamente como manter esse fogo aceso. Ela alternava entre momentos de proximidade total e períodos de distanciamento calculado, sempre deixando ele querendo mais. "Nós não podemos continuar assim", ela dizia de vez em quando, e depois desaparecia por alguns dias, fazendo Heitor ficar desesperado atrás dela. Era uma dança emocional que estava deixando ele completamente viciado. Melinda começou a perceber que alguma coisa estava muito errada, mas no início tentou acreditar que eram apenas os problemas do trabalho que estavam deixando Heitor tão estranho. Ele não dormia direito, estava sempre distraído, respondia às perguntas dela de forma automática, como se nem estivesse prestando atenção. Quando ela tentava ser carinhosa, ele ficava tenso, como se estivesse se forçando a corresponder. Uma noite, ela perguntou diretamente: "Heitor, o que está acontecendo com você? Parece que você nem está aqui comigo." Ele respondeu de forma ríspida que estava tudo bem, que ela estava imaginando coisas e que estava apenas preocupado com a expansão da empresa. Mas Melinda conhecia esse homem há 3 anos, conhecia cada expressão do rosto dele, e sabia que aquilo não era só estresse profissional. A descoberta aconteceu de uma forma que Melinda jamais ia esquecer. Ela tinha ido até o escritório para levar um almoço surpresa para Heitor, porque queria fazer alguma coisa carinhosa, para melhorar o relacionamento deles. Quando chegou na empresa, a recepcionista disse que ele estava em reunião na sala particular, mas que provavelmente não ia demorar. Melinda resolveu esperar, e quando se aproximou da porta, escutou a voz de Eloá dizendo coisas que fizeram o mundo dela desabar. "Você precisa tomar uma decisão, Heitor. Não dá mais para ficar nessa situação. Ou você fica comigo de verdade, ou isso aqui não vai dar certo." E a resposta dele foi como uma punhalada no coração. "Eu sei, Eloá, você tem razão. Não posso mais continuar fingindo que não sinto nada por você." Melinda saiu de lá sem fazer barulho, com as pernas tremendo e o coração despedaçado. Ela dirigiu até em casa como se estivesse em piloto automático, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de escutar. Quando chegou, se trancou no quarto e chorou por horas até não ter mais lágrimas. Era como se todo o futuro que ela tinha planejado tivesse se despedaçado em poucos segundos. O homem que ela amava mais que tudo, que tinha prometido ficar com ela para sempre, que falava sobre casamento e filhos, estava com outra mulher. E não era apenas uma aventura. Pela conversa que ela tinha escutado, era algo sério, algo que estava fazendo ele questionar o relacionamento dos dois. Quando Heitor chegou em casa naquela noite, Melinda estava sentada na sala,
com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma dignidade que impressionou até ela mesma. A gente precisa conversar, ela disse com a voz firme, apesar de estar destroçada por dentro. Heitor tentou fingir que não sabia do que ela estava falando, mas quando Melinda contou que tinha ido ao escritório e tinha escutado a conversa, ele não conseguiu mais mentir. A discussão que se seguiu foi dolorosa demais para ser descrita. Heitor tentou explicar que não tinha planejado que isso acontecesse, que estava confuso, que não sabia mais o que sentia. Melinda perguntou se ele amava Eloá, e o silêncio dele foi a resposta mais clara que ela poderia ter recebido. A família de Heitor tentou desesperadamente fazer ele mudar de ideia quando ficaram sabendo da separação. A mãe dele chorou, implorou. Disse que ele estava cometendo o maior erro da vida. Heitor, pelo amor de Deus, o que essa mulher fez com a sua cabeça? Ela perguntava. A Melinda é um anjo. Ela te ama de verdade. Essa aí só está interessada no seu dinheiro. O pai dele teve uma conversa séria, homem para homem, tentando fazer o filho enxergar a realidade. Meu filho, paixão passa, mas amor verdadeiro é para a vida toda. A Melinda é uma mulher de caráter, de família. Não jogue isso fora por causa de uma aventura. Mas Heitor estava completamente cego pela influência de Eloá, que tinha conseguido convencê-lo de que eles tinham uma conexão especial, que ela entendia os sonhos dele de uma forma que Melinda nunca ia conseguir entender. Foi exatamente 2 semanas depois da separação que Melinda descobriu que estava grávida. Ela estava na consulta de rotina com a ginecologista quando recebeu a notícia que mudou tudo na vida dela. Parabéns, querida. Você está grávida de aproximadamente 6 semanas. A médica disse com um sorriso, sem saber que aquelas palavras estavam causando uma tempestade de emoções no coração de Melinda. Ela saiu do consultório em estado de choque, tentando processar o que aquilo significava. Estava carregando o filho do homem que tinha acabado de abandoná-la por outra mulher. E agora tinha que decidir o que fazer com essa informação. Durante dias, Melinda ficou dividida entre contar ou não para Heitor sobre a gravidez. Parte dela queria que ele soubesse, que talvez a notícia de que ia ser pai fizesse ele voltar à razão e perceber o erro que estava cometendo. Mas a parte mais racional dela, a que estava conseguindo pensar com clareza apesar da dor, sabia que não podia usar um bebê para tentar reconquistar um homem. Além disso, ela tinha medo do que poderia acontecer se ele soubesse. Heitor tinha recursos financeiros, advogados caros, e se decidisse que queria a guarda da criança, talvez conseguisse tirar o filho dela. E Melinda não conseguia nem imaginar a possibilidade de criar uma criança em um ambiente onde ela não fosse amada, onde tivesse que dividir o filho com a mulher que tinha destruído a vida dela. A decisão de não contar sobre a gravidez para Heitor foi uma das mais difíceis que Melinda já teve que tomar na vida. Ela passou noites inteiras acordada, pensando em todas as possibilidades, em todas as consequências que essa escolha poderia trazer. No final, o que pesou mais na decisão foi a certeza de que não queria que seu filho crescesse em um lar dividido, onde a mãe seria vista como intrusa, onde teria que conviver com a madrasta que tinha sido a responsável pela destruição do casamento dos pais. Melinda queria proteger essa criança de toda a dor e confusão que ela própria estava sentindo. Depois de muito pensar, ela decidiu que ia embora de Volta Redonda, para começar uma vida nova em outro lugar, onde pudesse criar seu filho com paz e dignidade. A mudança aconteceu rapidamente. Melinda vendeu os poucos móveis que tinha, rescindiu o contrato de aluguel do apartamento e se mudou para uma cidade menor no interior, onde uma prima distante a acolheu nos primeiros meses. Foi um período muito difícil, porque além de lidar com as mudanças hormonais da gravidez, ela estava tentando reconstruir toda a sua vida do zero. Conseguiu um emprego como coordenadora pedagógica em uma escola particular local, que ficou impressionada com o currículo dela e com a experiência em consultoria educacional. O salário não era tão bom quanto o que ela ganhava antes, mas era suficiente para viver com dignidade e se preparar para a chegada do bebê. Durante a gravidez, Melinda descobriu que estava esperando gêmeos,
E a notícia trouxe uma mistura de alegria e preocupação. Alegria porque sempre sonhou em ter uma família numerosa e agora ia ter 2 filhos de uma só vez. Preocupação porque criar uma criança sozinha já era um desafio enorme. Imagine 2 bebês ao mesmo tempo. Mas ela se fortaleceu com a ideia de que aqueles bebês eram a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela, mesmo em meio a toda aquela situação dolorosa. Durante os ultrassons, quando via os rostinhos pequenos se formando, quando sentia os movimentos deles na barriga, ela falava baixinho: "Mamãe vai cuidar muito bem de vocês, meus amores. Vocês vão ter todo o amor do mundo." O nascimento de Ravi e Jade foi um momento de pura emoção para Melinda. Quando ela segurou os 2 pela primeira vez, viu imediatamente que eles tinham puxado muitas características do pai, especialmente os olhos e o formato do rosto. Ravi nasceu mais quietinho, mais observador, e já desde bebê parecia absorver tudo o que acontecia ao redor com uma seriedade que lembrava muito Heitor quando estava concentrado. Jade era mais agitada, mais curiosa, sempre tentando alcançar coisas que estavam longe, sempre babando um sorriso para qualquer pessoa que chegasse perto. Melinda se dedicou completamente aos filhos e descobriu que tinha uma força interior que nem sabia que existia. Acordar de madrugada para amamentar, trocar fraldas, acalmar choros, tudo isso se tornou natural para ela. Os 5 anos que se seguiram foram de crescimento e aprendizado constante para Melinda. Ela se tornou uma mãe incrível, equilibrando o trabalho na escola com os cuidados com as crianças. Ravi e Jade cresceram como crianças felizes e bem ajustadas, mesmo sem a presença do pai. Melinda sempre foi muito cuidadosa ao explicar a situação para eles. Quando perguntavam sobre o papai, ela dizia que ele tinha que viajar para muito longe por causa do trabalho e que um dia talvez eles pudessem se conhecer. Nunca falou mal de Heitor para os filhos, porque acreditava que eles tinham o direito de formar suas próprias opiniões sobre o pai quando fossem mais velhos. Essa generosidade de espírito mostrava o caráter excepcional de Melinda. Mesmo depois de tudo que tinha passado, ela não deixou a amargura contaminar o coração. A vida na cidade pequena trouxe muitas alegrias para a pequena família. Melinda fez amizades verdadeiras na escola onde trabalhava, e as outras mães sempre elogiavam como Ravi e Jade eram educados e carinhosos. As crianças participavam de todas as festinhas da escola, dos passeios, das atividades recreativas, e Melinda fazia questão de estar presente em cada momento importante da vida deles. Ela economizava para levar os gêmeos ao cinema, para comprar os brinquedos que eles pediam, para fazer pequenas viagens nas férias. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida cheia de amor e cuidado. Melinda tinha construído um lar acolhedor, onde Ravi e Jade se sentiam seguros e amados. Ela ensinava valores importantes para eles, sobre honestidade, sobre bondade, sobre a importância de ajudar as pessoas que precisam. Era exatamente o tipo de educação que ela queria dar, baseada em caráter e princípios sólidos, não em coisas materiais. Enquanto Melinda reconstruía sua vida com os gêmeos, Heitor estava descobrindo da pior forma possível que tinha cometido o maior erro da vida dele. Os primeiros meses com Eloá foram como uma lua de mel prolongada, cheia de paixão e promessas de um futuro brilhante juntos. Ela se mudou para o apartamento dele e assumiu não apenas o papel de namorada, mas também de sócia nos negócios, sempre com ideias grandiosas sobre como expandir ainda mais a rede de restaurantes. Heitor estava completamente envolvido por aquela energia, por aquela ambição que parecia complementar perfeitamente os sonhos empresariais dele. Eloá falava sobre franquias, sobre expansão para outros estados, sobre transformar a empresa em uma marca nacional, e tudo isso soava como música para os ouvidos de um empresário apaixonado pelo próprio negócio. Mas aos poucos, Heitor começou a perceber sinais que deveria ter notado desde o início. Eloá tinha um jeito muito específico de lidar com dinheiro. Ela gastava como se não houvesse amanhã, sempre com a desculpa de que precisava manter as aparências para o bem da empresa. Roupas caríssimas, jantares em restaurantes sofisticados,
Viagens de negócios que mais pareciam férias de luxo, tudo sempre justificado como investimento na imagem da marca. Quando Heitor questionava alguns gastos excessivos, ela ficava irritada e dizia que ele não entendia como funcionava o mundo corporativo de alto nível. Heitor, você quer ser um empresário de sucesso ou quer continuar pensando pequeno? Ela perguntava sempre que ele demonstrava preocupação com as despesas crescentes. E essas palavras mexiam com o ego dele, fazendo-o se sentir inferior, como se estivesse sendo mesquinho ou sem visão. O que mais incomodava Heitor era a frieza de Eloá nos momentos íntimos. Diferente de Melinda, que demonstrava carinho genuíno em cada gesto, cada olhar, cada palavra, Eloá parecia sempre calculista, sempre pensando em alguma coisa além do momento presente. Durante as conversas, ela rapidamente direcionava o assunto para os negócios, para os lucros, para os próximos investimentos. Quando ele tentava falar sobre sentimentos, sobre os planos pessoais deles como casal, ela mudava de assunto, ou dizia que primeiro eles precisavam focar em construir o império empresarial. Era como se ela enxergasse Heitor apenas como um meio para alcançar seus objetivos financeiros, não como um homem que precisava de amor, companheirismo e conexão emocional verdadeira. A situação ficou insustentável quando Heitor descobriu que Eloá estava desviando dinheiro da empresa para investimentos pessoais sem autorização dele. Ela tinha aberto uma conta em nome próprio, usando documentos da empresa, e estava transferindo valores significativos, sempre com justificativas elaboradas sobre oportunidades de negócio que ela não tinha tempo de explicar detalhadamente. Quando ele confrontou sobre essas transações, Eloá explodiu em uma discussão que revelou quem ela realmente era. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo com essa empresinha de restaurante pelo resto da vida? Ela gritou. Eu tenho planos maiores, e se você não tem visão para acompanhar, eu vou encontrar quem tenha. Naquele momento, Heitor viu com clareza total que tinha sido usado, manipulado e enganado por uma mulher que nunca o amou de verdade. O fim do relacionamento com Eloá foi tão dramático quanto o início. Ela saiu do apartamento levando tudo o que podia carregar, incluindo algumas joias caras que ele tinha dado de presente e até mesmo documentos importantes da empresa. Heitor precisou contratar advogados para recuperar o dinheiro que ela tinha desviado e para proteger os bens da empresa. Foi um processo humilhante e caro que durou meses e deixou cicatrizes profundas na confiança dele. Mas a pior parte não eram as perdas financeiras. Era a percepção dolorosa de que tinha destruído o relacionamento mais importante da vida dele por uma ilusão, por uma mulher que o via apenas como uma oportunidade de enriquecimento rápido. Depois que Eloá saiu da vida dele, Heitor entrou em uma depressão profunda que durou mais de um ano. Ele não conseguia se concentrar nos negócios, não tinha energia para nada. Passava dias inteiros trancado no apartamento, revivendo cada momento da relação com Melinda e se perguntando como tinha sido capaz de jogar tudo fora. A empresa começou a ter problemas porque ele não estava conseguindo tomar decisões importantes. E foi só a intervenção dos pais dele que evitou que os negócios entrassem em colapso total. Eles assumiram temporariamente a gestão, enquanto Heitor tentava se recuperar emocionalmente do trauma de ter perdido tudo o que realmente importava na vida. Durante esse período sombrio, Heitor tentou várias vezes encontrar Melinda. Ele contratou detetives particulares, fez buscas nas redes sociais, ligou para todos os contatos mútuos que eles tinham, mas ela tinha desaparecido completamente. Ninguém sabia para onde ela tinha ido, e as poucas pessoas que talvez soubessem alguma coisa se recusavam a dar qualquer informação, provavelmente por orientação da própria Melinda. Heitor escreveu cartas que nunca foram entregues, gravou mensagens de áudio que nunca foram enviadas, sempre se perguntando se ela poderia perdoá-lo se ele conseguisse explicar o quanto estava arrependido. A culpa e o remorso se tornaram companheiros constantes, lembrando-o diariamente de que tinha trocado um diamante verdadeiro por um vidro colorido que se quebrou na primeira dificuldade. Foram necessários 5 anos para que Heitor conseguisse sair completamente da depressão
e reconstruir minimamente sua vida emocional. Durante todo esse tempo, ele nunca se relacionou seriamente com nenhuma outra mulher, porque simplesmente não conseguia confiar em seus próprios sentimentos depois do desastre com Eloá. Ele havia se tornado um homem mais introspectivo, mais cuidadoso, mais consciente dos próprios erros. A empresa voltou a crescer lentamente, mas agora ele administrava tudo pessoalmente, sem confiar decisões importantes para terceiros. Os pais dele sempre insistiam para que procurasse alguém, para que tentasse refazer sua vida amorosa, mas Heitor sempre respondia que ainda não estava pronto, que ainda tinha feridas muito profundas para cicatrizar. Foi em um momento de particular cansaço emocional que Heitor decidiu tirar umas férias sozinho em Maceió. Ele precisava de um tempo longe de tudo, longe dos negócios, longe das pressões familiares, longe das memórias dolorosas que ainda o assombravam em Volta Redonda. Escolheu uma pousada simples perto da praia, onde podia caminhar sozinho e tentar organizar os pensamentos sobre o futuro. Era início de dezembro e a praia estava cheia de famílias aproveitando as férias escolares. Heitor passava os dias caminhando pela orla, observando as pessoas felizes, se perguntando se algum dia conseguiria voltar a sentir aquela leveza, aquela alegria genuína que via nos outros. Na manhã do terceiro dia de viagem, enquanto caminhava pela praia com os pés descalços na areia, Heitor viu uma cena que fez seu coração parar completamente. Uma mulher estava brincando com duas crianças pequenas na beira do mar, construindo castelos de areia e rindo daquela forma espontânea que ele conhecia tão bem. Mesmo de longe, mesmo depois de 5 anos, ele reconheceu imediatamente aquele sorriso, aquele jeito delicado de se mover, aquela voz doce que ainda ecoava nos sonhos dele. Era Melinda. Mas o que fez o mundo dele desabar foi a percepção súbita de que as duas crianças que brincavam com ela tinham traços familiares demais para ser coincidência. O menino tinha os mesmos olhos dele, o mesmo formato de rosto, e a menina tinha aquele mesmo sorriso que ele via no espelho todos os dias. Heitor ficou parado por vários minutos, escondido atrás de uma barraca de praia, tentando processar o que estava vendo. As crianças deviam ter uns 5 anos, exatamente a idade que teriam se tivessem sido concebidas na época em que ele e Melinda ainda estavam juntos. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, e as mãos tremiam enquanto ele observava cada movimento, cada expressão daquelas crianças que poderiam ser seus filhos. Ravi estava ajudando Jade a decorar o castelo de areia com conchinhas, e os dois tinham aquela cumplicidade típica de gêmeos, cuidando um do outro com um carinho que fez os olhos de Heitor se encherem de lágrimas. Durante quase 1 hora, Heitor ficou observando de longe, reunindo coragem para se aproximar. Melinda estava mais bonita do que nunca, com aquele bronzeado dourado do sol nordestino, usando um vestido simples mas elegante, com os cabelos soltos ao vento. Ela parecia feliz, realizada, e isso fez o coração dele se apertar ainda mais, porque sabia que essa felicidade tinha sido construída sem ele, apesar dele ter abandonado ela quando mais precisava. As crianças eram claramente bem cuidadas, bem educadas, e chamavam Melinda de mamãe com tanto carinho que era impossível não perceber o amor genuíno que existia entre eles. Era exatamente o tipo de família que ele sempre sonhou em ter com ela, mas que tinha jogado fora por causa da própria estupidez. Finalmente, Heitor respirou fundo e se aproximou devagar, com o coração na garganta e as pernas trêmulas. Quando Melinda levantou os olhos e o viu caminhando em direção a eles, a expressão dela mudou completamente. Primeiro surpresa, depois uma mistura de susto e tristeza que ele nunca ia esquecer. Heitor, ela disse baixinho, como se estivesse vendo um fantasma do passado. As crianças pararam de brincar e olharam curiosas para aquele homem desconhecido que tinha feito a mãe ficar séria de repente. Melinda, ele respondeu, com a voz embargada de emoção. Posso conversar com você um pouquinho? Ela olhou para Ravi e Jade, que estavam agarrados nas pernas dela, claramente desconfiados da presença daquele estranho, e depois
assentiu com a cabeça. Eles se afastaram alguns metros das crianças, mas ainda no campo de visão delas, porque Melinda não ia deixá-las sozinhas nem por um segundo. Como você está? Heitor perguntou, tentando manter a voz firme, apesar de estar destruído por dentro. Estou bem, ela respondeu educadamente, mas com uma distância que deixava claro que não queria prolongar aquela conversa. E você? Heitor respirou fundo antes de responder. Melinda, eu preciso te pedir perdão. Pelo que eu fiz, pela forma como te tratei, por ter sido o maior idiota do mundo. Eu me arrependi todos os dias desses 5 anos. Foi a pior decisão da minha vida te deixar. Melinda o escutou em silêncio, com aquela dignidade que sempre a caracterizou, e depois disse: Heitor, você era adulto quando fez suas escolhas. Não guardo mágoas, vida que segue. Deu tudo certo com ela? A pergunta de Melinda foi como um soco no estômago, porque mostrava que ela ainda não sabia de nada sobre o desastre que tinha sido o relacionamento com Eloá. Não, ele respondeu cabisbaixo. Não deu certo. Na verdade, foi um pesadelo. Ela só estava interessada no meu dinheiro. Me usou e depois desapareceu, levando tudo o que pôde. Eu descobri do pior jeito possível que você era a única mulher que me amou de verdade, e eu fui burro demais para valorizar isso. Melinda o olhou com uma expressão que misturava compaixão e tristeza, mas não disse nada. O silêncio entre eles foi quebrado por Jade, que veio correndo. Mamãe, quem é esse tio? Heitor olhou para a menina e sentiu o coração se despedaçar. Ela era idêntica a ele quando era criança. Tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso, até o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa. Heitor não conseguiu mais segurar e perguntou diretamente com a voz trêmula de emoção. Melinda, essas crianças, eles são meus filhos? Ela olhou nos olhos dele por um longo momento e ele viu ali toda a dor que ela tinha sentido, toda a luta que tinha enfrentado sozinha, todo o amor que tinha dado para aquelas crianças sem esperar nada em troca. Sim, ela respondeu simplesmente. São seus filhos, Ravi e Jade. Eu estava grávida quando você me deixou. As palavras dela foram como um raio que atingiu Heitor em cheio, fazendo-o cambalear e se apoiar em uma árvore próxima. Durante alguns segundos, ele não conseguiu nem respirar direito, tentando processar a informação de que tinha 2 filhos, que eles tinham 5 anos, que Melinda tinha passado pela gravidez inteira sozinha, que tinha criado essas crianças lindas sem receber 1 centavo de pensão, sem nenhum tipo de ajuda. A culpa e o arrependimento que Heitor sentiu naquele momento foram indescritíveis. Ele tinha abandonado a mulher mais incrível do mundo, justamente quando ela mais precisava dele, quando estava carregando os filhos dele no ventre. Enquanto ele estava se divertindo com Eloá, gastando dinheiro em bobagens e se sentindo um conquistador, Melinda estava enfrentando sozinha os enjoos matinais, as consultas médicas, os medos e ansiedades de uma primeira gravidez. Quando ele estava descobrindo que Eloá só queria usá-lo, Melinda estava dando à luz 2 bebês e assumindo sozinha a responsabilidade gigantesca de criá-los. Ele tinha perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros sorrisos, todas as descobertas e alegrias de ver seus filhos crescendo. Depois do choque inicial da descoberta, Heitor ficou em silêncio por vários minutos, tentando absorver a realidade de que tinha 2 filhos que nunca conheceu. Melinda percebeu o estado emocional dele e, com aquela bondade que sempre a caracterizou, sugeriu que se sentassem na sombra de uma árvore para conversar melhor. As crianças continuaram brincando na areia, mas agora ficavam olhando curiosas para aquele homem que tinha feito a mamãe ficar tão séria. Por que você não me contou? Heitor perguntou com a voz cheia de dor. Melinda respirou fundo antes de responder. Porque você tinha feito sua escolha, Heitor. Você escolheu outra mulher, outra vida. Eu não ia usar uma gravidez para tentar te trazer de volta, e também não ia correr o risco de você tentar tirar meus filhos de mim. Você tinha dinheiro, advogados, e eu era só uma mulher abandonada e grávida. Preferi proteger eles de toda essa confusão. A explicação de Melinda fez Heitor entender a dimensão do medo que ela deve ter sentido, e também a coragem incrível que teve para tomar uma decisão tão difícil.
Ele olhou para Ravi e Jade, que agora estavam construindo uma estrada na areia para conectar dois castelos, e sentiu uma mistura de orgulho e tristeza que apertou o peito dele. Eles são lindos, Melinda, e parecem ser crianças muito felizes, ele disse com os olhos marejados. Você fez um trabalho incrível criando eles sozinha. Melinda sorriu pela primeira vez desde que ele tinha chegado. Eles são minha vida, Heitor. São crianças maravilhosas, educadas, carinhosas. O Ravi é mais quietinho, gosta de desenhar e de ouvir histórias. A Jade é mais agitada, adora cantar e dançar. Os dois são muito unidos, se protegem muito. Heitor pediu se podia se aproximar das crianças, e Melinda concordou, mas avisou que ia apresentá-lo apenas como um amigo da mamãe. Quando eles se aproximaram, Ravi e Jade pararam de brincar e ficaram meio escondidos atrás de Melinda, com aquela timidez natural de crianças pequenas diante de estranhos. Ravi e Jade, este é o Heitor, um amigo da mamãe de muito tempo atrás. Ela explicou carinhosamente. Heitor, estes são meus filhos. Heitor se abaixou para ficar na altura das crianças e disse com a voz emocionada. Oi, Ravi. Oi, Jade. Que castelos bonitos vocês estão fazendo. Jade, sempre mais extrovertida, respondeu primeiro. Obrigada, tio. A gente está fazendo uma cidade inteira na areia. Quer ver? E sem esperar resposta, ela pegou na mão dele e o puxou para mostrar a construção elaborada que tinham feito. Durante a próxima hora, Heitor experimentou algumas das emoções mais intensas da vida dele. Ver seus filhos de perto, escutar as vozes doces deles, perceber as personalidades únicas que estavam se formando. Tudo isso era ao mesmo tempo maravilhoso e doloroso. Ravi era mais observador. Fazia perguntas inteligentes sobre o trabalho de Heitor, sobre por que ele estava visitando Maceió sozinho. Jade era pura energia. Contava 1000 histórias ao mesmo tempo. Queria mostrar como sabia fazer estrela do mar na areia, como conseguia pular ondas pequenas sem cair. Os dois tinham uma educação impecável, eram gentis, agradeciam por tudo, pediam licença antes de falar. Era evidente que Melinda tinha feito um trabalho excepcional na criação deles. Quando chegou a hora do almoço, Heitor ofereceu para levar todos para comer em um restaurante na praia. E depois de alguma hesitação, Melinda aceitou. Durante a refeição, ele observou cada detalhe do comportamento das crianças, como Ravi cortava a comida com cuidado, como Jade fazia questão de dividir as batatas fritas com o irmão, como os dois falavam obrigado para o garçom toda vez que ele trazia alguma coisa. Heitor comprou sorvete para eles na sobremesa, e a alegria nos rostinhos foi tanta que ele sentiu o coração quase explodir de emoção. Mamãe, posso comer o sorvete na praia? Jade perguntou, e quando Melinda concordou, ela deu um beijinho no rosto de Heitor e disse, obrigada, tio Heitor, você é muito legal. Foi a primeira vez em 5 anos que Heitor chorou de alegria. Depois do almoço, eles voltaram para a praia e as crianças continuaram brincando, agora mais à vontade com a presença de Heitor. Ravi mostrou um desenho que tinha feito na areia, usando um graveto, e Heitor ficou impressionado com a criatividade e o capricho da criança. Você gosta de desenhar, Ravi? Ele perguntou. Gosto sim. Mamãe sempre compra cadernos de desenho para mim. Eu desenho nossa casa, nossos vizinhos. Às vezes desenho como seria se a gente tivesse um papai. Ravi respondeu inocentemente, sem perceber o impacto que suas palavras causaram em Heitor. Jade também contribuiu. Eu sempre peço para a mamãe colocar uma música para a gente dançar em casa. Mamãe dança muito bem, tio Heitor. Ela ensina passos para mim e para o Ravi, mesmo ele sendo mais tímido. No final da tarde, quando Melinda disse que precisavam voltar para o hotel, porque as crianças tinham que tomar banho e jantar cedo, Heitor sentiu como se estivesse se despedindo da coisa mais preciosa que já tinha encontrado na vida. Melinda, ele disse, quando as crianças estavam distraídas juntando conchinhas, eu sei que não tenho nenhum direito de pedir isso depois de tudo o que aconteceu, mas será que eu posso ver eles de novo? Não precisa ser sempre, só de vez em quando. Eu prometo que não vou atrapalhar a vida de vocês. Não vou criar confusão. Só queria...
Só queria ter a chance de conhecer meus filhos melhor. Melinda olhou para ele por um longo momento, vendo a sinceridade e o arrependimento genuíno nos olhos dele, e depois respondeu: quando voltarmos para casa, você pode visitar eles. Mas devagar, Heitor. Eles não sabem que você é o pai, e eu preciso preparar eles aos poucos para essa informação. A generosidade de Melinda em permitir que ele conhecesse as crianças, mesmo depois de tudo que tinha feito, tocou Heitor de uma forma que ele não conseguiu expressar em palavras. Quando eles se despediram naquela tarde, e Ravi e Jade acenaram para ele enquanto caminhavam de volta para o hotel, ele ficou parado na praia até escurecer, pensando em como tinha sido abençoado por ter encontrado eles, e ao mesmo tempo se odiando por ter perdido 5 anos preciosos da vida dos seus filhos. Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir, planejando mentalmente como ia fazer para conquistar o perdão de Melinda e o amor dos filhos que nunca teve a chance de conhecer. 2 semanas depois do reencontro em Maceió, Heitor voltou para a Volta Redonda com uma missão clara na vida: reconquistar a confiança de Melinda e construir um relacionamento verdadeiro com Ravi e Jade. Ele descobriu onde eles moravam através de uma busca cuidadosa nas redes sociais da escola, onde Melinda trabalhava, mas não apareceu de surpresa. Em vez disso, ligou para ela e pediu permissão para visitá-los no fim de semana. Eu queria levar um presente para as crianças, se você deixar, ele disse. Nada muito caro ou extravagante, só alguma coisa que mostre que estou pensando neles. Melinda concordou, mas estabeleceu algumas regras. As visitas tinham que ser agendadas com antecedência, não podiam interferir na rotina escolar das crianças, e ele ainda seria apresentado apenas como um amigo especial da família. A primeira visita oficial de Heitor foi emocionante e tensa ao mesmo tempo. Ele chegou no sábado de manhã com 2 presentes simples, mas bem pensados: um kit de desenho profissional para Ravi e uma caixa de música que tocava várias melodias para Jade. Quando as crianças abriram os presentes, a alegria delas foi tanta que Melinda não conseguiu esconder um sorriso. Ravi ficou fascinado com os lápis coloridos e os diferentes tipos de papel, e imediatamente quis fazer um desenho para agradecer o tio Heitor. Jade ficou encantada com a caixa de música e pediu para Melinda ensinar uma coreografia para dançar junto com a melodia. Era evidente que Heitor tinha acertado em cheio na escolha dos presentes, mostrando que realmente tinha prestado atenção nas personalidades das crianças durante o encontro em Maceió. Durante as primeiras visitas, Heitor foi muito cuidadoso para não forçar intimidade nem tentar assumir um papel paternal imediatamente. Ele brincava com as crianças quando elas queriam, ajudava com os deveres de casa quando pediam e sempre respeitava quando elas preferiam brincar sozinhas ou só com a mãe. Ravi, que era mais reservado, demorou algumas semanas para se abrir completamente. Mas quando descobriu que Heitor tinha muito conhecimento sobre negócios e podia explicar como funcionava o mundo dos adultos, começou a fazer perguntas cada vez mais complexas. Tio Heitor, como você sabe se uma pessoa é boa ou ruim para trabalhar com você? Ele perguntou certa vez com aquela seriedade de criança muito observadora. Heitor respondeu honestamente: às vezes a gente se engana, Ravi. Eu já confiei em pessoas que não mereciam e aprendi que o mais importante é observar se a pessoa trata bem as outras pessoas, se ela é honesta, se ela realmente se importa com você. Jade, por ser mais extrovertida, se apegou a Heitor mais rapidamente. Ela adorava quando ele a ensinava a jogar futebol no quintal, quando inventava histórias malucas na hora de dormir, quando a ajudava a montar quebra-cabeças difíceis. Certa tarde ela perguntou: tio Heitor, por que você não tem filhos? Você seria um papai muito legal. A pergunta inocente atingiu Heitor como uma facada, e ele precisou respirar fundo antes de responder. Jade, às vezes a vida da gente não acontece do jeito que planejamos, mas eu fico muito feliz de poder passar tempo com você e com o Ravi. Vocês são crianças muito especiais. Melinda, que estava escutando a conversa da cozinha, sentiu o coração apertar ao perceber a emoção na voz dele. Após 2 meses de visitas regulares,
Heitor pediu para conversar com Melinda em particular. Eles se sentaram na varanda depois que as crianças foram dormir e ele foi direto ao ponto. Melinda, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas eu gostaria de poder ajudar financeiramente com as despesas das crianças. Não para comprar o amor deles ou para me sentir menos culpado, mas porque é minha responsabilidade como pai. Eles são meus filhos e eu deveria estar contribuindo para a educação, para a saúde, para tudo que eles precisam. Melinda ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Heitor, eu consegui criar eles sozinha até aqui. A gente não passa necessidade, mas se você realmente quer ajudar, eu aceito uma contribuição para a educação deles, só para a educação. Eu não quero que eles cresçam pensando que dinheiro é a coisa mais importante da vida. Foi nessa época que Heitor começou a perceber que sua admiração por Melinda tinha se transformado em algo muito mais profundo. Vê-la todos os fins de semana, observar como ela cuidava das crianças com tanto amor e dedicação, notar como ela tinha se tornado uma mulher ainda mais forte e sábia, tudo isso fez ele se apaixonar por ela novamente, mas de uma forma diferente. Não era mais aquela paixão jovem e impetuosa do começo do relacionamento deles. Era um amor maduro, baseado no respeito profundo que sentia por quem ela tinha se tornado. Ele começou a trazer flores para ela nas visitas, sempre com a desculpa de que eram para decorar a casa das crianças. Oferecia para ajudar com tarefas domésticas, para levar as crianças ao médico quando elas ficavam doentes, para qualquer coisa que pudesse aliviar a carga de responsabilidades dela. Depois de 3 meses de convivência, Melinda finalmente decidiu que era hora de contar a verdade para Ravi e Jade. Ela escolheu um domingo tranquilo, quando Heitor estava na casa deles, ajudando as crianças a montar uma casinha de boneca para Jade. Filhos, a mamãe precisa conversar uma coisa importante com vocês, ela disse, chamando todos para se sentarem na sala. As crianças ficaram sérias, percebendo que era algo importante. Vocês sabem que sempre perguntaram sobre o papai de vocês, e eu sempre disse que ele tinha viajado para longe. Na verdade, o tio Heitor é o papai de vocês. Ele não sabia que vocês existiam, mas agora que descobriu, quer muito fazer parte da vida de vocês. Ravi e Jade ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e depois Jade perguntou: então o tio Heitor é nosso papai de verdade? Quando Melinda confirmou, ela correu para abraçar Heitor e disse: eu sabia que você era especial, agora posso te chamar de papai? A reação de Ravi foi mais contida, mas igualmente emocionante. Ele se aproximou de Heitor e perguntou: por que você demorou tanto para nos encontrar? Heitor se abaixou para ficar na altura do menino e respondeu com toda a honestidade que conseguiu: Ravi, eu cometi erros muito grandes quando era mais novo. Eu não soube valorizar sua mãe, que é a pessoa mais incrível do mundo, e por causa disso perdi vocês dois. Agora eu quero compensar todo esse tempo perdido, se vocês me deixarem. Eu quero ser o melhor pai que puder ser para vocês. Ravi pensou por um momento e depois disse: você pode me ensinar a jogar xadrez? Meu amigo da escola sabe jogar e eu sempre quis aprender. Heitor sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro, filho. Posso ensinar qualquer coisa que você quiser aprender. Foi poucos dias depois dessa conversa que os pais de Heitor souberam da existência dos netos. Heitor tinha adiado esse momento porque não sabia como eles iam reagir, mas quando finalmente contou tudo, a reação foi ainda mais emocional do que ele esperava. A mãe dele chorou por 1 hora inteira, repetindo: meus netinhos, eu tenho 2 netinhos lindos e não sabia. O pai dele ficou mais sério, mas Heitor percebeu que estava profundamente emocionado. Filho, você tem que trazer eles aqui para conhecer a gente, e a Melinda também. Nós temos que pedir perdão para ela por tudo que aconteceu. A primeira visita de Ravi e Jade à casa dos avós foi um evento emocionante para toda a família. A avó tinha preparado um almoço especial com todos os pratos que Heitor gostava quando era criança e tinha comprado brinquedos educativos para os netos. Quando Melinda chegou com as crianças, a recepção foi calorosa, mas carregada de emoção.
A mãe de Heitor abraçou Melinda e disse, com lágrimas nos olhos, querida, você fez certo em ir embora. Se fosse eu, teria tomado a mesma atitude. Você não tinha que passar por aquela situação estando grávida. Meu filho foi um idiota e eu peço perdão por isso. Melinda, sempre generosa, respondeu, Dona Carmen, isso já passou. O importante agora são as crianças. Elas merecem conhecer os avós e ter uma família completa. O pai de Heitor, mais reservado, conversou longamente com Ravi sobre futebol e sobre a escola. E ficou impressionado com a inteligência e a educação do neto. Com Jade, ele foi mais brincalhão, ensinando-a a assobiar e contando histórias engraçadas da infância de Heitor. Durante o almoço, a avó não parava de elogiar como Ravi e Jade eram bem educados, carinhosos e inteligentes. Melinda, você fez um trabalho maravilhoso criando essas crianças sozinha. Eles são um orgulho, e você deve estar muito orgulhosa deles, ela dizia. E depois, se dirigindo a Heitor, filho, você perdeu 5 anos da vida desses anjos. Espero que você saiba valorizar a oportunidade que está tendo de conhecê-los. Heitor concordou completamente. Mãe, eu sei que tenho muito a compensar. Vou fazer tudo o que puder para ser um bom pai para eles, se a Melinda me permitir. Quando eles foram embora no final da tarde, os avós ficaram na porta acenando até o carro desaparecer. E a mãe de Heitor disse para o marido, que crianças lindas! Tomara que o Heitor seja responsável dessa vez e não decepcione esses pequenos. Passaram-se mais 3 meses desde que Ravi e Jade descobriram que Heitor era o pai deles, e a rotina da família tinha se estabelecido de forma natural. Heitor visitava as crianças 3 vezes por semana e levava elas para passar alguns fins de semana na casa dos avós. Durante esse período, Melinda teve a oportunidade de observar de perto como ele tinha mudado. Não era mais aquele homem impulsivo e facilmente influenciável que ela conheceu anos atrás. Agora ele demonstrava paciência infinita com as crianças, nunca perdia a calma, sempre perguntava a opinião dela antes de tomar qualquer decisão que envolvesse Ravi e Jade. Quando Jade ficou doente com uma gripe forte, Heitor cancelou uma reunião importante para levar ela ao médico junto com Melinda, e ficou a noite inteira acordado, ajudando a cuidar da febre dela. Uma noite, depois que as crianças tinham ido dormir, Melinda e Heitor estavam sentados na varanda, conversando sobre os planos escolares para o ano seguinte. A conversa naturalmente derivou para assuntos mais pessoais, e Heitor aproveitou o momento para fazer uma pergunta que estava engasgada há semanas. Melinda, você já conseguiu perdoar o que eu fiz? Não estou perguntando se você me perdoaria como homem, mas como pessoa mesmo. Se você consegue olhar para mim sem sentir raiva ou tristeza pelo passado. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas antes de responder. Heitor, a raiva eu superei há muito tempo. Raiva faz mal para quem sente, e eu não queria que isso afetasse as crianças. Mas perdoar completamente, isso é um processo que ainda estou vivendo, vendo como você trata o Ravi e a Jade, como você mudou, fica mais fácil entender que pessoas podem crescer e se transformar. A resposta de Melinda deu esperança para Heitor, que percebeu que ela estava realmente analisando quem ele tinha se tornado, não apenas lembrando de quem ele era no passado. Algumas semanas depois, durante um passeio no parque com as crianças, aconteceu uma situação que mudou a perspectiva de Melinda sobre ele. Ravi caiu da bicicleta e ralou o joelho bem feio, chorando muito de dor e susto. Heitor imediatamente se abaixou ao lado do menino, o pegou no colo com todo o cuidado do mundo e começou a acalmá-lo com uma paciência e ternura que emocionaram Melinda. Está tudo bem, filho. Papai está aqui. Vamos limpar esse machucado e você vai ficar novinho em folha, ele dizia, enquanto tirava um lenço do bolso para estancar o sangue. Não tinha desespero, não tinha irritação, apenas aquela calma protetora de um pai que realmente ama o filho. Depois desse episódio, Melinda começou a perceber que seus sentimentos por Heitor estavam mudando novamente. Não era mais apenas a mãe dos filhos dele observando se ele ia ser um bom pai. Ela estava começando a admirar o homem que ele tinha se tornado.
Durante as conversas na varanda, ela reparava como ele escutava com atenção quando ela falava sobre o trabalho, como dava conselhos sensatos sobre situações difíceis na escola, como sempre perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Era a atenção genuína de alguém que realmente se importa, não aquela cortesia superficial que ele demonstrava no final do relacionamento deles anos atrás, quando já estava interessado em outra pessoa. Uma noite de sexta-feira, Heitor chegou na casa deles mais cedo do que o combinado e encontrou Melinda chorando na cozinha. Ela tinha recebido uma ligação da escola comunicando que iam ter que fazer alguns cortes no quadro de funcionários, e ela estava preocupada com a possibilidade de perder o emprego. Heitor se aproximou devagar e perguntou se podia ajudar de alguma forma. Não é nada que dinheiro resolva, ela disse, enxugando os olhos. É que eu gosto muito do meu trabalho, e não sei como seria procurar outro emprego agora, com as crianças já adaptadas na escola daqui. Heitor se sentou ao lado dela e disse: Melinda, você é uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Se realmente cortarem você, que eu duvido muito, qualquer escola seria sortuda em ter uma profissional como você, e enquanto isso, pode contar comigo para qualquer coisa que precisar, sem compromisso nenhum. A forma como Heitor lidou com a situação, sem tentar resolver tudo com dinheiro, sem fazer promessas grandiosas, apenas oferecendo apoio emocional e prático, mostrou para Melinda que ele realmente tinha amadurecido. Alguns dias depois, quando ela soube que não ia ser demitida afinal, ele comemorou a notícia como se fosse uma vitória pessoal dele. Eu sabia que eles não iam ser burros de dispensar você, ele disse, com aquele sorriso genuíno que ela não via há anos. Você é valiosa demais para qualquer lugar. E foi nesse momento que Melinda percebeu que estava se apaixonando novamente pelo pai dos seus filhos, mas agora por motivos completamente diferentes dos que a fizeram se apaixonar na primeira vez. A mudança nos sentimentos de Melinda se tornou mais evidente quando ela começou a esperar ansiosamente pelas visitas de Heitor, não apenas porque as crianças ficavam felizes, mas porque ela também gostava da companhia dele. Eles tinham desenvolvido uma amizade verdadeira, baseada no respeito mútuo e na admiração genuína. Heitor demonstrava interesse real na vida profissional dela, sempre perguntava sobre os projetos pedagógicos que ela estava desenvolvendo, dava sugestões úteis baseadas na experiência empresarial dele. Melinda, por sua vez, gostava de escutar sobre os planos dele para a empresa, sobre como ele tinha mudado a forma de gerenciar os funcionários, priorizando o bem-estar das pessoas em vez de apenas os lucros. Numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal, Heitor reuniu coragem para uma conversa que estava planejando há semanas. Melinda, eu preciso te falar uma coisa e espero que você não se sinta pressionada ou desconfortável com o que vou dizer. Ele começou, visivelmente nervoso. Esses meses convivendo com você e com as crianças me fizeram perceber que eu ainda te amo. Não é o mesmo amor de antes, que era mais jovem e talvez mais egoísta. É um amor que vem do reconhecimento de quem você realmente é. Uma mulher incrível, uma mãe excepcional, uma pessoa íntegra que merece todo o amor do mundo. Eu sei que não tenho o direito de pedir uma segunda chance, depois de tudo que fiz, mas se um dia você conseguir perdoar completamente, eu gostaria muito de tentar construir algo novo com você. Melinda escutou a declaração de Heitor com o coração acelerado, mas não respondeu imediatamente. Heitor, eu preciso de um tempo para processar isso, ela disse gentilmente. Não é que eu não tenha sentimentos por você, porque seria mentira dizer isso. Mas a última vez que confiei no meu coração, sofri muito. Preciso ter certeza de que desta vez é diferente, que não é apenas o entusiasmo do momento ou a emoção de ter descoberto os filhos. Heitor concordou completamente. Eu entendo perfeitamente, Melinda. Não tem pressa nenhuma. Vou continuar sendo o melhor pai que puder para o Ravi e a Jade, e o melhor amigo que puder para você, independente da sua decisão. Você tem todo o tempo do mundo. Nas semanas seguintes, Melinda refletiu muito sobre a conversa que tiveram. Ela observou ainda mais atentamente o comportamento de Heitor,
procurando sinais de que aquela mudança era genuína e duradoura. O que mais a impressionava era a consistência dele. Não tinha dias bons e dias ruins, não tinha momentos em que demonstrava impaciência ou irritação. Ele estava sempre presente, sempre disposto a ajudar, sempre respeitoso com as decisões dela. Quando Jade teve uma apresentação na escola, ele pediu permissão para ir assistir. E ficou emocionado vendo a filha dançar no palco. Quando Ravi ganhou um concurso de desenho na escola, Heitor comemorou como se fosse a conquista mais importante do mundo. Era evidente que ele tinha encontrado uma felicidade genuína em ser pai, e que não estava fazendo isso apenas para impressionar ela. 3 meses depois da declaração de Heitor, numa noite tranquila de sexta-feira, Melinda finalmente teve certeza do que sentia. Eles estavam na varanda como sempre, conversando sobre os planos das crianças para as férias, quando ela o interrompeu no meio da frase. Heitor, eu quero tentar, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Quero tentar construir algo novo com você. Não porque você é o pai das crianças, mas porque você se tornou um homem que eu posso admirar e confiar novamente. Ainda tenho medo, não vou mentir, mas acredito que você mudou de verdade. O sorriso que se abriu no rosto de Heitor foi o mais bonito que ela já tinha visto, cheio de gratidão, emoção e esperança. Ele se aproximou devagar e perguntou, posso te beijar? E quando ela assentiu, foi como se 5 anos de dor e saudade se dissolvessem naquele momento de reencontro. O primeiro beijo depois de tanto tempo foi carregado de significado. Não era apenas paixão, mas também perdão, recomeço e promessa de um futuro melhor. Quando se separaram, os dois estavam com lágrimas nos olhos. Eu prometo que desta vez vou ser o homem que você sempre mereceu, Heitor disse segurando as mãos dela. Eu também prometo ser mais aberta, mais comunicativa sobre os meus sentimentos. Não quero que a gente repita os erros do passado, Melinda respondeu. Eles conversaram até de madrugada, fazendo planos cuidadosos sobre como iam contar para as crianças, como iam construir essa nova fase do relacionamento deles sem pressa, com responsabilidade e maturidade. Ravi e Jade receberam a notícia de que papai e mamãe iam namorar com uma alegria contagiante. Eu sabia que isso ia acontecer, Jade gritou, pulando no sofá. Agora a gente vai ser uma família de verdade. Ravi, sempre mais observador, perguntou, papai vai morar aqui com a gente? Heitor explicou que eles iam devagar, que primeiro precisavam se acostumar todos juntos, mas que o sonho dele era, sim, formar uma família completa com eles. As crianças aprovaram totalmente os planos e começaram a fazer sugestões sobre como decorar o quarto que o papai ia ter na casa deles, sobre quais passeios poderiam fazer juntos como família. Os meses seguintes foram de pura felicidade para os 4. Heitor se mudou oficialmente para a casa de Melinda 6 meses depois que reataram o namoro, e a adaptação foi mais natural do que qualquer um esperava. As crianças adoravam ter o pai em casa todos os dias, ajudando com as lições, contando histórias na hora de dormir, participando de todas as atividades da família. Melinda descobriu que Heitor tinha se tornado um companheiro verdadeiro. Dividia todas as responsabilidades domésticas, sempre consultava ela antes de tomar decisões importantes e demonstrava todos os dias o quanto valorizava aquela segunda chance que tinha recebido. 1 ano depois de terem reatado o namoro, numa manhã de domingo após o café da manhã, Heitor chamou toda a família para a sala. Ravi e Jade ficaram curiosos quando viram que ele estava nervoso e emocionado. Eu queria fazer uma pergunta muito importante para vocês 3, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Melinda, você aceita se casar comigo? E Ravi e Jade, vocês aceitam que eu seja oficialmente o marido da mamãe de vocês? As crianças gritaram sim ao mesmo tempo, enquanto Melinda, com lágrimas de alegria nos olhos, estendeu a mão para receber o anel. Sim, Heitor. Eu aceito formar uma família oficial com você, ela respondeu, e toda a sala se encheu de abraços, beijos e lágrimas de felicidade. O casamento foi íntimo, realizado no jardim da casa dos pais de Heitor, com apenas os familiares mais próximos presentes. Ravi e Jade foram os pajens,
carregando as alianças com um orgulho que emocionou todos os convidados. Durante a cerimônia, quando o celebrante perguntou se eles prometiam se amar na alegria e na tristeza, Heitor e Melinda se olharam com a certeza de que dessa vez era para sempre. Prometo amar você e ser grato todos os dias por esta segunda chance, Heitor disse. Prometo confiar em você e construir uma vida cheia de amor ao seu lado, Melinda respondeu. Quando foram declarados marido e mulher, Ravi e Jade correram para abraçar os pais. E ali, naquele momento perfeito, a família finalmente estava completa. Hoje, 3 anos depois do casamento, Heitor acorda todos os dias agradecendo por ter encontrado Melinda e as crianças naquela praia em Maceió. Ele se tornou não apenas um pai dedicado, mas um marido presente e amoroso. Melinda descobriu que o amor verdadeiro pode sim superar os erros do passado, desde que haja mudança genuína e vontade de crescer. Ravi e Jade cresceram em um lar cheio de amor, compreensão e valores sólidos. E assim, uma história que começou com dor e abandono se transformou na prova de que nunca é tarde demais para corrigir nossos erros e valorizar o que realmente importa na vida. E assim, chegamos ao final de mais uma história aqui no canal, queridos ouvintes. A história de Heitor e Melinda nos ensina que todos nós podemos cometer erros graves na vida, mas o que realmente importa é nossa capacidade de reconhecer esses erros, de mudar de verdade e de lutar pelo que é mais importante. Heitor quase perdeu para sempre a mulher que o amava e os filhos que nem sabia que existiam. Mas quando teve a oportunidade de corrigir seus erros, ele não desperdiçou essa segunda chance. Quantas vezes na vida nós também não deixamos passar oportunidades preciosas? Quantas vezes não valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, que nos amam de verdade, que estariam conosco nas horas difíceis? A história de hoje nos lembra que o amor verdadeiro, a família, os valores sólidos, essas são as coisas que realmente importam. Dinheiro, sucesso, paixões passageiras, tudo isso pode desaparecer de uma hora para outra, mas o amor genuíno, esse permanece. Melinda também nos ensina sobre perdão, sobre dar segundas chances quando percebemos que a pessoa realmente mudou. Não foi fácil para ela confiar novamente, mas ela teve a sabedoria de enxergar que Heitor tinha se tornado um homem melhor. E Ravi e Jade nos mostram que as crianças têm uma capacidade incrível de amar, de perdoar, de se adaptar quando sentem que são verdadeiramente amadas. Espero que essa história tenha tocado o coração de vocês tanto quanto tocou o meu. Não esqueçam de deixar aquele like carinhoso, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos e, principalmente, deixem nos comentários o que acharam dessa história. Contem para mim. Vocês acreditam em segundas chances? Vocês já passaram por alguma situação parecida? Suas opiniões são muito importantes para mim e me ajudam a escolher as próximas histórias para vocês. E lembrem-se sempre, nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para valorizar quem realmente ama vocês, e nunca é tarde demais para construir uma vida cheia de amor e significado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que encham seus corações de gratidão e esperança. Até a próxima história aqui no Fio de Esperança. Um beijinho carinhoso para toda essa família linda que me acompanha. Fiquem com Deus.